Olá, alunos! Como estão vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui conosco, né, a língua portuguesa. Eu, professora Renata, vou viajar com vocês hoje em mais um gênero textual. E neste caso, é o gênero resenha. Vocês já ouviram falar na resenha? Então, olhamos aqui essa charge e logo vocês vão perceber do que a gente vai falar. Nessa charge, vocês podem ver, há um diálogo entre um casal sentado à mesa, em que ele diz assim: pior filme que eu já vi. O roteiro é cheio de furos, as atuações são cretinas. E o final? Que coisa mais apelativa, sem criatividade nenhuma. Ah, mas eu gosto, até comprei o DVD. É o meu filme favorito, que história maravilhosa, genial. Então percebam, nesse diálogo há uma troca de críticas em relação a filmes. Então, comentários, trocas de opiniões, em conversa, pautada em argumentos, certamente você deve se lembrar desse gênero textual, chamado resenha. No universo do nosso cotidiano, da nossa linguagem, a palavra resenha até ganhou outro significado, que é a conversa harmoniosa entre amigos sobre algum assunto, troca de opiniões, né? Tanto é que se fala assim: ah, vamos fazer uma resenha lá em casa hoje, ou seja, uma roda de conversa. Só que no meio da linguagem, do estudo linguístico, o gênero textual resenha, ele é muito mais que isso, tá? Tanto é que no nosso cotidiano, como eu acabei de falar, ganhou-se uma outra conotação. Então, eu quero que vocês estejam bem atentos para que, junto comigo agora, possamos entender o que realmente, como se pauta esse gênero textual, como que ele se caracteriza, quais são as suas normas, em que meio é publicado, por que fazer e etc. Então vamos lá. Resenha. No aspecto geral, o que é esse gênero textual? É um texto que, além de resumir o objeto analisado, tá, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando, portanto, seus aspectos positivos e negativos, tá? E resumo, bem a grosso modo, para que você não se perca nesse raciocínio. Trata-se de um texto que, ao mesmo tempo, informa sobre algo, sobre o objeto analisado, e também trabalha a opinião, tudo ao mesmo tempo. Certinho? Então, vamos ao conceito especificamente do gênero resenha. A resenha, conhecida como crítica, tá? É um texto geralmente de cunho jornalístico, da esfera jornalística. Trabalha a opinião, procura fazer sempre uma avaliação, seja elogiosa, seja construtiva, seja negativa, né? Contrapondo algum argumento, sempre avaliando o objeto dentro da esfera sociocultural, tá bom? Então, pode ser o quê? O objeto analisado? Um show, uma música, um DVD, um álbum, né? Um filme, um espetáculo, um artigo científico, um livro, uma enciclopédia, enfim, sempre algo ligado à esfera sociocultural, ok? Como se dá essa estrutura? Tem algumas regras que a gente tem que se prender e entender. A estrutura ela se divide em duas partes. A primeira é sempre trabalhado um resumo do objeto analisado, uma visão geral, tá, desse autor. E na segunda parte, o resenhista, como é conhecido quem escreve resenhas, né, é onde ele pode desfilar, se sentir à vontade para trabalhar a sua crítica com critério e impessoalidade, que é uma marca muito importante de um bom resenhista, tá bom? Então, vamos entender um pouco, olhando esse mapa mental aqui bem facilzinho, esse esquema, como vocês conhecem, né? Mais uma denominação mais atualizada é um mapa mental desse gênero textual.
A resenha, portanto, ela se divide em duas bases bem tranquilas, que vocês já devem conhecer como descritivo ou informativo ou crítica. Então, esses dois tipos de resenha são os que nós vamos nos deparar sempre, a partir de agora, conhecendo melhor esse gênero. E o que trabalha a resenha descritiva ou informativa? Limita-se a expor, tá, o assunto com a maior objetividade possível, ok? Já a crítica, como vocês já devem se associar à palavra, é uma exposição objetiva do assunto, com comentários críticos e interpretativos, sempre buscando discutir, comparar, avaliar o texto, ou seja, formular um conceito, um juízo de valor do objeto analisado, ok? Então, esses dois tipos são muito importantes que você entenda em que são subdivididos o gênero resenha. E como é a estrutura desse texto, dessa modalidade de texto? Tanto na resenha descritiva ou informativa, quanto na resenha crítica, que são os dois tipos que a gente acabou de ver, o autor não deve se esquecer dos seguintes elementos. Primeiro, o nome do autor nunca pode deixar de ser citado, tá? O título da obra analisada, exatamente como está na obra original, ou seja, como está no artigo, como está no filme, como está na peça, como está no DVD, como está na música, no objeto analisado em si. O nome da editora ou coleção, o lugar e data de publicações, número de volumes e páginas, ou seja, esses são os dados bibliográficos, ou seja, os dados de referência do objeto analisado, tá ok? Não pode passar despercebido. Você tem que dizer onde a pessoa encontra aquele objeto analisado. Depois vem o resumo ou síntese do conteúdo que você vai analisar. E por último, a análise crítica, se for o tipo de resenha crítica solicitado a você, e se for uma visão global é porque foi solicitado o gênero, a modalidade resenha descritiva, tá bom? Então, lembrando-se, resenha descritiva ou informativa ou crítica. E quando for uma ou outra, a avaliação crítica ela tem um corpo, assim, uma importância muito grande, mas na resenha crítica ela tem um valor maior, tá bom? E quais são as características e o que é importante você diferenciar em relação ao resumo? Atente-se aqui, isso é muito importante. Acompanhe comigo. Que aspectos diferenciam a resenha do resumo, alunos? O resumo, lembra da palavra síntese que nós vimos nas aulas anteriores? Então, o resumo sintetiza todas as ideias contidas no texto. Começo, meio e fim. Ao passo que a resenha apresenta apenas o eixo temático central das ideias desenvolvidas pelo autor, tá? Então, o resumo é diferente da resenha porque, diferente do resumo, a resenha ela traz um posicionamento, um juízo de valor. O resumo não, é a ideia tal qual o autor colocou, tá? Então, o resumo se preocupa com o conteúdo do texto e a resenha preocupa-se em analisar a forma resenhada, o objetivo do autor em fazer aquela obra, escrever, encenar, filmar, roteirizar, certo? Então, são objetos diferentes, objetos iguais analisados, só que quando você escolhe uma modalidade de texto, você tem que adequar as características que nele contém, ok? Então, resenha é uma coisa e resumo é outra, certinho? Aqui tem um exemplo, né, de como geralmente a resenha aparece numa folha, como nós devemos formatar uma resenha que quando a gente já olha, já percebe que aquela modalidade de texto eu conheço. Então, o título, o sobrenome, lá os dados bibliográficos que eu falei com vocês,
o resumo da obra, a introdução, o resumo da obra, os aspectos quantitativos da obra, em que você pode fazer ali a contação que foi relevante, a crítica, que é a penúltima parte, e a última é a indicação, quando você recomenda ou não a obra que você está analisando, certinho? Então, eis aqui um exemplo. Radiografia da Metrópole é uma resenha em que há uma crítica, né, no caso descritiva, do livro Geografias e Metrópoles, tá? E vocês podem ver que não está sendo usado o mesmo título do livro no título da resenha, o que é muito interessante. A resenha tem que ter um título, tá? Depois vocês parem os slides quando procurarem a plataforma para poder lerem mais detalhadamente o que esse texto nos diz. O que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte reflexão acerca de todos esses gêneros textuais que a gente tem estudado, e quanto a esse principalmente. É sensível no mundo contemporâneo a importância da comunicação escrita no dia a dia, não é claro? Não é nenhum segredo que as melhores posições em todas as profissões são dadas aos melhores comunicadores. Para estar bem sempre à frente, é preciso falar e principalmente escrever bem. Hoje em dia, nos comunicamos cada vez mais através da internet, e-mail, fax, memorandos, cartas, e um texto bem escrito pode ser fundamental em diversas situações. O estudante ou profissional, seja ele de qualquer área, precisa conhecer bem seu idioma e as normas de escrita, para que assim possa elaborar textos concisos e bem estruturados que transmitam de forma clara seu objetivo e seu ponto de vista e sua intenção. Então, nunca se esqueça dessa reflexão para que você possa sempre ter entusiasmo para escrever e resenhar, tá bom? A nossa atividade é bem interessante. Você vai ler essas 4 assertivas e depois me dizer quais delas são verdadeiras ou falsas. Então, ao elaborar uma resenha crítica, você deve procurar resumir o conteúdo? Claro que sim. Apontar diferenças, deficiências? Também. Pontos positivos, a sua ótica, como pode ser trabalhado e etc. Então, aqui a gente vai julgar verdadeiro ou falso. Depois, como um gênero textual, uma resenha não é nada mais do que um texto em forma de síntese. Verdade. Resenha não tem título? Mentira. Resenha tem título, sim. E resenha não é preciso recomendar a obra resenhada, jamais. Então, como é que ficaria aqui? VVFF. Então, essa atividade que você está vendo agora, você pode aprofundar fazendo uma resenha de um filme da sua preferência, tá bom? Acesse a plataforma Eduque, sempre busque os melhores conceitos, as melhores críticas e nunca deixe de estudar e escrever da melhor forma, tá bom? Um abraço, até a próxima.